Thank you for coming. We're going to make some history together today. Em 9 de janeiro de 2007, o mundo viu, pela primeira vez, o iPhone. Nas mãos de Steve Jobs, o fundador e então presidente da Apple, a empresa revelou o produto que, segundo ele, mudaria a forma como as pessoas se comunicariam no futuro. E aí, o que você acha? Ele estava certo? Vamos juntos então, entender essa história. Para começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos lá! Bom, a partir do iPhone, a indústria passou a ver a categoria de smartphones de outra maneira e com um outro olhar. Porém, a história de como esse celular revolucionou o mercado começa muito antes do seu lançamento em 2007. Na verdade, o projeto já existia na Apple desde meados de 2005, mas vamos à história completa. A Apple já havia provado algo parecido anos antes, em 1993, quando lançou a primeira geração do Newton. Visualmente semelhante ao que viria a ser o iPhone, o Newton era um assistente pessoal digital, ou um bloco de notas eletrônico, que vinha acompanhado de uma caneta stylus, e teoricamente era capaz de converter texto escrito à mão em caracteres digitais. O termo teoricamente se dá porque o sistema do Newton era extremamente problemático nessa tarefa. Além disso, havia o fato de que o aparelho teve um conturbado processo de desenvolvimento, e acabou chegando ao mercado custando absurdos $900. Sendo assim, o resultado foi o cancelamento da linha quando Steve Jobs retornou ao posto de líder de desenvolvimento de produtos da Apple, em 1998. Mesmo com esse fracasso, a ideia de criar um tablet não foi totalmente descartada por Jobs. Em 2010, durante uma entrevista ao Walt Mosseri, no palco da D8, o então presidente da Apple contou como seu interesse pelo que seria o iPad, que levou ao nascimento do iPhone em primeiro lugar. Eu tinha essa ideia de me livrar do teclado e digitar em uma tela multitouch de vidro. E eu perguntei à nossa equipe, nós podemos criar uma tela multitouch? Uma em que eu possa escrever e descansar minhas mãos sobre ela? Cerca de 6 meses depois, eles me chamaram e me mostraram o protótipo dessa tela, relembrou Jobs. Tempos depois, observando o processo de desenvolvimento da tela multitouch, Jobs pensou, meu Deus, nós podemos fazer um telefone com isso. Lembra o executivo. Eu coloquei o projeto de um tablet na prateleira, porque o telefone era mais importante. E motivos não faltaram para que a Apple adotasse essa estratégia. Em Steve Jobs, a biografia do cofundador da Apple escrita pelo jornalista Walter Isaacson, traz as palavras de Art Levinson, que foi membro do conselho de diretores da empresa durante anos, e diz que o interesse no mercado de telefones veio da eterna preocupação de Jobs com o que poderia tirar da Apple a sua imagem de inovadora. Disse ele estava sempre obcecado pelo que poderia nos afetar. Segundo o ex-conselheiro da Apple, Jobs expôs à empresa o fato de que câmeras digitais estavam se tornando obsoletas, já que celulares começavam a chegar ao mercado com suas próprias câmeras. O medo de Jobs era de que o mesmo aconteceria com o iPod, que vendia como água em 2005. Assim que as fabricantes passassem a colocar tocadores de música dentro dos celulares, todo mundo anda com um celular, o que tornaria o iPod desnecessário, lembra Levinson no livro. E mais uma vez fica a nossa pergunta do início do vídeo. E aí, o que você acha? Ele estava certo? Today we are introducing the iTunes Phone. A primeira tentativa da companhia no mercado de telefones para valer foi o Rocker. Trata-se de um dispositivo criado pela Motorola em 2005 e que vinha com acesso ao iTunes, a loja de músicas da Apple. Não foi um grande sucesso, especialmente devido ao design e ao complicado processo de desenvolvimento, que contou, em parte, com a Apple, a Motorola e a operadora americana Singular. Em seu livro, Isaacson diz que Jobs ficou revoltado com o fracasso do Rocker e teria dito a Tony Fadell, um dos engenheiros responsáveis pelo iPod: estou farto de lidar com essas empresas idiotas. Vamos nós mesmos fazer. O interesse por um produto inovador não foi só o que motivou a Apple a criar o iPhone. Havia, é claro, uma nítida oportunidade de crescimento no mercado que vendera mais de 825 milhões de unidades para um público multifacetado, de homens e mulheres, entre jovens e adultos. Então,
Em 9 de janeiro de 2007, Jobs subiu ao palco da Macworld Expo, conferência anual realizada pela Apple desde a década de 1980 na Califórnia, para, segundo ele, fazer história. A revelação do iPhone, após meses de especulação e rumores na imprensa, começou com Jobs relembrando o Macintosh e o iPod, e dizendo que, naquele dia, introduziria 3 novos produtos igualmente impactantes. O primeiro é um iPod com tela grande e controles por toque. O segundo é um telefone celular revolucionário. O terceiro é um dispositivo inovador de comunicação pela internet. O executivo repetiu as 3 frases mais 2 vezes: um iPod, um telefone, um aparelho de internet, ao passo em que a plateia se agitava com a mensagem subliminar: um iPod, um telefone, um aparelho de internet. Jobs se explicava. Vocês estão entendendo, disse, sob fortes aplausos. Esses não são 3 dispositivos separados. Este é um só dispositivo. E nós o chamamos de iPhone, proclamou. O iPhone não foi o primeiro smartphone do mundo, mas era bem diferente da maioria dos outros no mercado. Até 2007, marcas como Nokia e BlackBerry ofereciam aparelhos celulares capazes de se conectar à internet, tirar fotos e mandar e-mails, mas vinham com teclados físicos e muitos usavam canetas e stylus para navegação. Um exemplo de relativo sucesso é o Nokia E61, lançado em outubro de 2005. Além da tela de 2,9 polegadas e teclado QWERTY, o aparelho custava cerca de $250, mais caro do que um celular comum, sem todas essas capacidades, e era vendido como um produto destinado a empresários e ao mercado corporativo em geral. Há também o controverso caso do LG Prada, um celular lançado no mesmo ano, apenas alguns meses antes do iPhone, sem teclado físico e com uma tela sensível ao toque. A diferença é que o aparelho usava o touchscreen para funções básicas e não reconhecia diferentes gestos ou toque de mais de um dedo ao mesmo tempo. Isso sem falar no preço, de $700 a $850. A LG chegou a acusar a Apple publicamente de plágio mesmo assim. Não era essa a proposta do iPhone. A Apple apostava todas as suas fichas no tal Multitouch, uma tecnologia que permitia ao sistema operacional reagir a múltiplos toques simultâneos à tela do aparelho, além de usar diferentes gestos para diferentes funções. Assim como o Macintosh introduziu o mouse aos computadores pessoais, o iPhone introduzia os dedos como interface de navegação mobile. Como em outros produtos de sucesso, o iPhone fora concebido com uma integração minuciosa entre software e hardware, uma tela gigante, para os padrões da época, é claro, rodando um sistema operacional feito exclusivamente para ele, assim como o processador e a arquitetura da memória. O iPhone pode não ter sido o primeiro smartphone do mundo, mas foi o primeiro de sua espécie. A recepção ao iPhone original foi, no mínimo, controversa. Houve quem tirasse sarro da ideia, como Steve Ballmer, presidente da Microsoft na época. O executivo resumiu todas as reações negativas ao iPhone em um tom de ironia e com risadas. $500, totalmente subsidiado com um plano? Eu digo que esse é o telefone mais caro do mundo e não apela aos empresários porque não tem teclado, disse ele. Porém, o aparelho chegou às lojas em 29 de junho de 2007. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrava que 6 em cada 10 americanos sabiam o que era o iPhone mesmo antes do lançamento. As análises feitas pela imprensa com antecedência eram realmente positivas. Como todo lançamento, este também viu filas e filas de fãs da Apple desesperados para comprar a novidade o mais rapidamente possível. 3 meses após o início das vendas, a Apple já havia vendido 1 milhão de unidades do iPhone em lojas selecionadas ao redor dos Estados Unidos. Essa primeira geração do aparelho nunca foi lançada oficialmente no Brasil. Até o fim de 2007, estimava-se que a Apple teria vendido mais de 1,4 milhão de unidades do iPhone nos Estados Unidos. Naquele ano, a empresa fechou o caixa com uma receita calculada em $24,6 bilhões, cerca de $5 bilhões a mais do que no ano anterior. Em dezembro, a cultuada revista Time reconheceu o iPhone como a invenção do ano. Já nós, do canal Descongestiona, o consideramos a invenção do século, pois impactou nas relações de consumo,
comunicação, entretenimento e estilo de vida de uma maneira que nenhuma outra invenção nos últimos 100 anos o fez. Pois é, podemos ver que o iPhone fez história, não é mesmo? Pensando nisso, acreditamos que está na hora de fazer a sua também. Conheça um dos melhores cursos da Hotmart, Fórmula Negócio Online, para criar seu negócio online a partir do zero. Acesse o link na descrição, faça diferente e revolucione a sua vida agora mesmo. O legado. Podemos observar então, que não demorou para que o iPhone começasse a influenciar o mercado de smartphones. Há quem diga, porém, que o principal legado deixado pelo iPhone foi também o seu principal arqui-inimigo, o Android. O primeiro smartphone com Android foi o HTC Dream, lançado em outubro de 2008. A abordagem open source do software fez com que a concorrência pudesse desenvolver produtos do mesmo patamar que o iPhone. Algo semelhante aconteceu mais de 2 décadas antes, com a relutância da Apple em licenciar o uso do sistema operacional do Mac e o consequente surgimento do Windows como resposta imediata. Bom, seja você usuário de Android ou outros, é preciso reconhecer que o smartphone na sua mão agora não seria o que ele é, se não fosse pelo primeiro iPhone. E aí, pessoal? Deixe nos comentários, você é do time Apple, Android ou outro, e por quê? Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham adquirido conhecimento com o vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho, para que possam receber os próximos vídeos do nosso Top 20. Muito obrigado, fiquem ligados e até a próxima!